Oiê, tudo bem? Coisa que sempre me pega e que desse fim de semana foi muito interessante, aliás, durante essa semana toda, foi a gente saber aprender observando o outro. Porque tem uma diferença de você aprender ali na marra, sabe? Onde você fala, nossa, tive que sofrer para aprender. E existe o outro que é observando e assim não preciso sofrer para aprender. Vamos falar sobre isso para a gente começar a semana? Então vou tocar o sininho aqui agora pra gente, que aliás não estava pendurado porque eu tive aula com os alunos da Espiral esse fim de semana. Então vamos pendurar ele aqui. Olha lá, essa mãozinha que eu trouxe uma vez da Tailândia, tá vendo? Tem inclusive até uma flor ali no meio, tá vendo? E aí eu penduro esse sininho aqui pra gente tocar. Eu dei aula esse fim de semana para a turma da Espiral ao vivo e aí eu toquei ao vivo. Então vamos lá, fechando os olhinhos com com essa intenção maravilhosa de falar, deixa eu entender isso que está sendo falado e tudo que for meu para acontecer na minha vida que venham os sinais. Vamos lá, 3, 2, 1. Delícia, né? Esse mergulhinho dentro de você mesmo, nesse microtempo, porque muita gente acha que meditar é ter que ficar 1 hora, ter que ficar completamente em silêncio, esvaziando a mente. É ideal, né? Se você tiver essa oportunidade, é maravilhoso. Mas também pode ser essa facilidade de você fazer rapidinho, tá bom? Então se inscreve aí no canal que o assunto hoje é muito bom. E aproveita também que se você estiver gostando para você compartilhar com as pessoas, tá bom? Botei no suporte aqui. Deixa eu te falar uma coisa, pessoa. Aprender com os outros é uma bênção. E não só com os outros de chegar e falar assim, ah, fulano, minha amiga, me diz tal coisa. Não, às vezes não é isso, não. Às vezes é você aprender observando o outro. Os grandes mestres da nossa vida, as coisas que acontecem na sua vida, se você tiver humildade para observar, com a mente aberta, você aprende com o erro dos outros, com o acerto dos outros, com o próprio aprendizado dos outros compartilhado. E aí facilita o seu caminho. Eu, por exemplo, quando menor, assim, mais criança, eu sou assim até hoje, tá? Eu sempre gostei muito de ser amigo de pessoas mais velhas do que eu. Por quê? Porque eram grandes mestres da montanha na cabeça da criança, sabe? Tipo, uau, né? Aquela pessoa que, na época, eu bem pequenininho, porque agora quem tá com barba branca sou eu, né? Mas eu falava, gente, aquela pessoa com a barba branca, imagina, já deve ter vivido tanto. Aí eu ficava assim, ó, querendo aprender tudo, sabe? Mas aí, durante essa semana que passou agora, aconteceu uma coisa muito interessante. A gente teve um talk, que eles chamam assim, uma conversa de eu e mais outros convidados para um público. Então não era uma palestra onde a gente falava, era uma conversa que a gente tinha e as pessoas participando. E essa conversa era sobre a arte manual, o artesanato, a arte popular. Inclusive, nesse momento, alguns dos convidados que estavam ali começaram então a falar sobre quando tiveram a oportunidade de ir à Ilha do Ferro, ou quando tiveram a oportunidade lá em Tiradentes, ou contato com os artesãos na vida deles, etc e tal.
e contando casos assim, tipo, incríveis. Ai, meu Deus, aí eu tava. Aquilo lá simplesmente era porque ele tava lá no Rio. Aí ele viu, presta atenção, aí ele viu uma madeira jogada lá na beira do rio. Aí ele falou assim, vou pegar essa madeira. Aí pegou a madeira e transformou aquela madeira num banco. Aí aqui ele colocou aquela madeira no banco, até que alguém passou e falou, nó, que banco bonito, você quer vender? Ele falou, de jeito nenhum, isso aqui eu fiz pro meu filho. Aí ele chegou e falou, nossa, aquele cara queria vender, presta atenção, seu baixo também. Se aquele cara queria comprar, então significa que eu posso fazer mais, vou fazer mais. Aí começou a fazer mais, e aí, então, ele transformava galhos em seres imaginários. Galhos em bancos, galhos em mesinhas, galhos em não sei o quê. Inclusive a mesinha do lado da minha cama é essa. Deixa eu ver se dá pra você ver daqui, ó. Opa, olha lá, que é a mesinha, dá pra ver lá do lado? Pois é. Aí, pessoal, onde é que tá o aprendizado? Porque daí, eu cheguei em determinado momento da conversa e falei assim, deixa eu perguntar um negócio pra vocês aí, pô, galera que tá assistindo, ó, o que é? Tá fazendo sentido essa conversa pra vocês ou vocês estão só aprendendo? Ai, nossa, que bonitinho, tem um artesão lá, menina, que faz os negócios com madeira que ele assa no Rio. É só isso que você tá entendendo ou você está entendendo o recado? Essa é a pergunta que eu faço para você. A pergunta que eu estou fazendo, que é já conduzindo desde o início da nossa conversa, é: você está aprendendo com o outro? Porque no mundo hoje, todo mundo tenta fazer tudo igual. No meu mercado mesmo de arquitetura e decoração, eu tenho às vezes irritação profunda de ver tudo que eu vejo no YouTube, no Instagram, às vezes, no próprio mercado, de ver que para gente, mas isso aqui não é uma coisa assim, tipo copia e cola. Isso aqui tá tudo, parece dentro da mesma coisa, a mesma cara de cozinha, a mesma carinha de marcenaria sempre, aquela mesma corzinha. Não tá muito parecido, não tá precisando de algo que tenha uma personalidade realmente, alguma coisa, não. Aí, a mesma coisa. Esse cara lá do Rio, é agora que vem a lição. Esse cara lá do Rio, ele estava andando pelo Rio e ele teve a humildade de observar um tronco jogado no rio, um tronco que estava jogado, ou seja, algo que na teoria quebrou na natureza num vento de chuva, estava lá jogado e estava ali para apodrecer. Ele teve a humildade de olhar algo descartado, ele teve a humildade de olhar algo que todo mundo pensa que já não serve mais para nada, teve a capacidade de observar aquilo e jogar a sua capacidade criativa lá em cima e falar, isso pode ser um banco. E aí ele olhou e eram formas orgânicas e ele fez aquele banco de uma forma tão bacana, com carinho, que aquilo que ninguém olhava, que ninguém dava valor e ninguém fazia nada, ele simplesmente transformou num produto desejável. Só que aí, então, ele não sabia. Então, ficou desejável ali na família dele, nos filhos dele. Até que alguém passou e falou, nossa, que lindo, quero comprar. Ele não vendeu, porque era dos filhos dele. Mas ele pegou o recado. Ele teve a humildade de aprender com os sinais do universo. Olha, se aquela pessoa se interessou, então eu tenho capacidade de criar coisas novas. E aí criou-se, então, outros bancos, outras mesas, outras coisas. Como você traz isso para você? Como você está tendo a capacidade de descobrir a fonte do olhar criativo, a fonte daquilo que pode transformar a sua jornada criativa, ou a fonte daquilo que você não fica naquela história, porque muita gente tem, tá? Mas muita. Eu vou comprar aquele artesanato, a pessoa para ajudar, tadinho, porque eu sou da cidade grande e eu sei muito mais que aquela pessoa que é lá do meio da roça. E ela, tadinha, ela faz uns trenzinhos com madeira para comprar. Coitada de você, se você pensa assim. Artesãos maravilhosos do nosso Brasil estão ensinando pra gente como lembrar da criatividade que vem da alma. Daquilo que você observa o seu entorno, se o seu entorno ele é montanha, cerrado, mar, seja lá o que for, e ter a capacidade de extrair daquilo coisas criativas que fazem com que você realize, às vezes com algo inusitado.
E é isso que a gente precisa no nosso mercado, de todas as profissões, de todas as buscas que a gente está. É entender, muitas vezes, que o olhar sobre aquilo que ninguém olha, que ninguém vê, que ninguém enxerga, e que aquilo ali que você fala, mas isso aqui tem a capacidade de ser algo, eu posso fazer uma decoração diferente, eu posso fazer algo diferente na minha profissão, eu posso fazer algo que vem da fonte originária da criatividade. Então, quando a gente tem a humildade de observar o outro, a gente aprende que talvez a coisa que a gente anda fazendo, ela não está assim tão diferente, ou talvez ela não esteja funcionando com tanta impacto na sociedade na hora que você quer, sei lá, mostrar o teu trabalho, se for caso de trabalho, ou da nossa vida, dos discursos que a gente faz, qualquer coisa, porque a gente está deixando de buscar na fonte originária da criatividade, em vez de ficar olhando e copiando e colando. Então, para mim, foi muito interessante essa conversa que a gente teve nessa palestra, nessa conversa, porque dentro dessa história, eu queria que as pessoas compreendessem, não a história do cara, que a gente, ai, que linda a história dele, mas que ela se inserisse na história dele, que ela entendesse que se ele teve a capacidade de observar um tronco todo retorcido e aquilo podia virar pé de mesa, que virou moda, que todo mundo hoje acha e sabe que tem, o que acontece nessa história? Como eu também posso observar um galho torto na minha profissão, na minha vida, na minha relação, no meu estado comigo mesmo? Como anda essa observação? Então a gente acaba aprendendo com as pessoas. Esse cara acabou de ser um grande mestre. A capacidade que você tem de traduzir aquela história contada para o seu cotidiano, traduzir essa história contada para o seu cotidiano. Não fica só escutando história achando bonitinha, não. Como aquilo se transforma em aprendizado para você. E desceu como aprendizado. Como você coloca você dentro daquele cenário. Entendeu? Então vamos pensar sobre isso e a gente praticar bastante. Inclusive, falar em praticar bastante, praticaram muito nosso exercício de sexta para hoje, que a gente conversou. Observar, agradecer. Muito bom, né? Bom, um beijo para vocês então, bom dia, por favor, compartilhe esse vídeo, chama as pessoas para seguir o canal e se inscrevam, se você chegou até aqui e não se inscreveu, tá aí inscrito de graça, se inscreva, tá bom? Um grande beijo para vocês, leiam também tudo que eu escrevo aqui no descritivo do vídeo, tá bom? Beijo para vocês, uau!